Então, o que nós vamos falar aqui não é novidade nenhuma. O que nós precisamos aqui é um despertar, certo? Precisamos de um despertar. Algumas coisas vieram, algumas revelações de Espírito vieram no nosso coração, a gente se alimentou, a gente se alegrou, só que o problema é que essa boa nova ficou para trás. E eu sinto que nós precisamos mover essa máquina aí, certo? Deus nos deu esses talentos, esses dons, para que continue girando a máquina. Se a gente só achar ela bonita, só achar bonita ela girar, não adianta. A gente tem que colocar a mão lá e fazê-la girar. Beleza? Por isso que nós estamos aqui. Eu convido vocês a orarem comigo agora nesse momento. Senhor Jesus, te damos graça, Senhor. Nós te louvamos, nós te exaltamos nessa tarde, assim, Senhor, como o seu corpo. Nós estamos aqui como líderes. Nós estamos aqui, Senhor Jesus, porque cuidamos de pessoas, porque gerimos pessoas, e o Senhor nos entregou essa incumbência em nossas mãos. Então é por isso que nós estamos aqui esta tarde reunidos, Senhor, para ouvir a sua voz, para que esse ano que se inicia, Senhor, o Senhor possa conduzir a nossa igreja a lugares altos, Senhor. O Senhor possa conduzir este corpo a lugares, Senhor Jesus, que nós não imaginamos, mas que o Senhor já preparou para nós. Então, que nós possamos entender o seu propósito, entender o seu agir, o seu querer, Senhor, para que esse ano seja diferente dos demais, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor possa revelar aos nossos corações as suas metas, o seu propósito, o seu querer, Senhor. E que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, a afiar o nosso machado, a usar nossas ferramentas, Senhor Jesus, para que o seu propósito seja estabelecido, o seu reino seja propagado e estabelecido nesta terra, em nome de Jesus, amém. Bom, vamos lá. Na verdade, né, essa reunião seria somente com os professores de EBD, mas acabou chamando todos os líderes. Então, já que nós estamos todos aqui, eu creio que é um momento da gente refletir, da gente pensar em algumas coisas. Talvez nós ligamos aquele automático do Mateus 6, 33, né? O que está escrito lá? Buscai. 1, 2, 3, bonitinho, todo mundo, que eu sei que todo mundo sabe, por causa da música. Buscai. Todas as coisas ou todas estas coisas? E quais as coisas que ele está falando? O que comer não é todas, é o que comer, o que vestir e aonde morar. Então, isso não vai faltar para ninguém se você buscar o reino, estabelecer o reino. O reino não é só o céu. O reino de Deus começa aqui na terra, através dos santos, ou seja, através de mim e de você. Se nós não desligarmos esse modo sobrevivência, se nós estivermos aqui na terra pensando no que vestir, no que comer somente, o reino de Deus não será estabelecido. Então ele está garantindo para você, se você parar de pensar nessas coisas e estabelecer o reino, eu garanto que você não vai passar fome, que você não vai passar frio, e você terá onde dormir todos os dias da sua vida. Isso não sou eu que garanto. Quem garantiu foi quem? O próprio Jesus. E ele ainda fala assim, quem busca essas coisas são os nécios, são os que não conhecem a Deus. Eles buscam essas coisas. Então, o problema é que a nossa sociedade hoje, né, nós somos treinados, nós somos sistematizados para buscar essas coisas. Alguém falou um dia para você assim, se você não estudar, Luciana, você não será ninguém. E aí distorceram a identidade que você tem. Sua identidade é filho de Deus. Não há dádiva maior do que ser filho de Deus. E alguém um dia distorceu isso. Então nós queremos ser coisas que não precisamos ser. No caso, a minha profissão é ser professor, mas eu não sou um professor, eu estou professor. Porque ser professor não é eterno. Filho é eterno. Eu serei eternamente filho de Deus. Eu vou morrer um dia e vou para a eternidade, não como professor. Eu vou como filho. Se você é um médico, um advogado, sei lá o que seja, você não é isso, você está isso. Então não busque coisas que pereçam. Jesus também fala isso, né? Não busquem tesouros dessa terra, que a ferrugem e a traça consomem, mas buscai o quê? O reino de Deus. Ele fala isso o tempo inteiro. O problema é que a igreja
né, passou por essa turbulência aí da teologia da prosperidade, né? E aí a gente ligou que a gente precisa correr atrás de coisas, que para ser alguém a gente precisa estudar. E não é bem isso, né? Não é isso que Jesus estabeleceu aqui quando veio. Bom, vocês, este bimestre aqui, vocês ouvirão, né, muito sobre propósito, tá? Então, é um direcionamento do Espírito Santo para que a nossa igreja, para que a nossa comunidade, né, bata nessa tecla, propósito, propósito, propósito. Vocês vão ver que não adianta eu falar de outras coisas se eu não falar de propósito primeiro, tá? Bom, aqui como líderes, né, nós sabemos que Jesus Cristo foi um líder. E ele foi líder por muito tempo? 3 anos e pouquinho ele foi líder. Mas a liderança dele foi tão bem sucedida que falamos dos liderados dele até hoje, sim ou não? Que eram homens falhos. Que eram pessoas preguiçosas? Não, todos eles trabalhavam. Os discípulos de Jesus eram velhos? Qual que era o único discípulo casado? Pedro. O único que ia ter trabalho seria Pedro. O resto, ninguém era casado, de tão jovens que era. Historiadores dizem que João tinha aproximadamente 14, 15 anos, 16 no máximo. Por isso que ele era tão apegado a Jesus. Já viram adolescente como é? Como é que ele é quando ele se apega a alguém? O adolescente, ele quer ficar do lado, ele quer ser igual, ele fica, né, atrás, ele abraça, ele pega na mão. Adolescente é assim, e João é um adolescente. Por isso que ele gruda daquela forma em Jesus, né? E de filho do trovão ele passa a ser o discípulo do amor. Então a liderança de Jesus, né, por amor, por autoridade que veio do céu. E não é aquela autoridade, né, de chefe. Jesus nos ensina uma autoridade de amor, uma autoridade, uma liderança por imitação. É isso que nós vamos ver no vídeo agora, de poucos minutos. Então você pode soltar o vídeo aí, presta atenção, tá bom?
Olha só que bacana, né? Um estudo de 2000 e tralalá, né, foi feito dizendo que as pessoas aprendem pode falar, as pessoas aprendem por imitação. Há 2000 anos lá, Jesus ensinou por imitação. Gente, responde, é uma pergunta. Jesus ensinou por imitação, muito bem. Fala, verbaliza, isso, né? Vamos parar de ser passivo, né? Venho para a igreja. Eu vou falar para vocês aonde o Senhor bateu forte no meu coração para estar aqui com vocês, para juntar vocês e falar sobre propósito. Teve um culto, gente, isso não é piada, isso não é motivo de alegria ou de a gente achar que é engraçado. Não é engraçado, não é. Pastor estava orando por 2 aniversariantes e ela fez aquele movimento de repetir, certo? Senhor Jesus, igreja, Senhor Jesus, tal. E teve um momento que ela disse assim, não lembro o nome dela. A igreja inteira respondeu, copiou e falou, não lembro o nome dela. Ou seja, essas pessoas estavam pensando naquilo que estavam falando? Não, porque nós entramos num transe. Paulo fala, desperta você que está dormindo, acorde. A igreja está dormindo. Isso é um alarme, gente. E o alarme ele nem apitou, ele explodiu esse dia. Isso é muito sério, isso é muito grave. Os nossos irmãos, os nossos liderados estavam sentados aí e eles não prestam atenção naquilo que é orado. Vocês acham certo repetir oração? O que vocês acham? Não? Você não concorda? Você não concorda? Por quê? Sim, entendi. Uhum. Uhum. Se eu te falar, eu entendo o ponto de vista, eu sei qual o problema que vocês veem nisso, mas o repetir oração é bíblico. Quando Deus fala assim do oração vã, não é aquela que você repete. A oração vã é aquela que você não pensa no que está falando. Assim como uma música, e é esse o alarme que vocês, né? É o que vocês disseram. Então, o movimento de falar, ele não é errado. Se você pegar uma oração pronta na tua casa, de um pão diário, e orar aquela oração do seu coração e pensando em cada palavra, isso não é uma oração vã. É difícil, Walter. É difícil, não. É difícil porque nós estamos sendo acostumados com isso o tempo inteiro. E as pessoas, como eu estou te falando, e não é só nisso. É no louvor, é na oração normal. Às vezes você pede uma oração. Até em casa mesmo, cara. Senhor Jesus, abençoa meu dia, abençoa não sei o que. Você acaba orando as mesmas coisas no automático sem pensar e você não repetiu. Entendeu? Então é intencionalidade. Temos que ser intencionais. Se não dá para contar com a igreja inteira agora, gente, os líderes precisam se levantar. E se você não se sente ainda pronto para isso, tranquilo, fala, eu acho que eu não tenho condições ainda, eu vou dar uma pausa, eu vou, sabe? E volta, você não é obrigado. Jesus é muito claro e assim, para ele está tudo bem, o jovem rico não quis e tudo bem, Jesus não ficou triste nem nada, a hora que ele quiser eu estou aqui. E é isso que Deus te fala, você foi chamado para ser líder, não foi? Por algum motivo, de alguma forma, você foi chamado para liderar. Você é obrigado? Não. Mas nós temos que entender e fazer as coisas com intencionalidade. Certo? Todos os âmbitos.
O problema é que nós ligamos um botãozinho e a gente sai repetindo, as nossas próprias orações, a gente sai cantando músicas sem pensar o que está falando, dizendo, certo? Num culto as pessoas desligam. Desliga, por que será? Porque falta de propósito, falta propósito, e é por isso que o Espírito Santo está nos conduzindo para esta palavra aqui, ó, propósito. Qual é o propósito de uma oração? Qual o propósito do louvor? Eu cantei muitos anos numa equipe de louvor, falei para vocês quinta-feira, e eu tinha um propósito distorcido do que era que Deus queria para mim. Não, aí está verbalizando, assim seria normal. O problema é, não, eu sei, entendo. É bíblico, o problema é, como eles levantaram, que eu acredito também, porque repetir a oração, né? Repetir até uma frase, nada a ver. Porque as pessoas não têm intencionalidade quando oram. É isso. E aí fica nessa coisa, você ora para mim? Aí você vem aqui no final do culto. Orou 5 vezes no culto, deixa no final do culto lá que orando de novo. De novo. Você está aqui para aprender a fazer essas coisas, você está aqui para aprender a orar. É esse o problema, vocês estão entendendo? Falta de intenção, falta de propósito, certo? Qual é o propósito de Deus? Para uma família, o quê? Só uma família? Formar uma família, o quê? Igual ao primogênito. Está em Romanos 8, 29, quem quiser conferir, olha, Romanos 8, 29, propósito de Deus é formar uma família, gente, não é teste não, gente, a gente vai lembrando e vai falando. Então, o propósito de Deus é formar uma família. Qual que era o propósito de Deus para formar o Éden no Gênesis? Qual que era o propósito? Formar uma família. Todo entardecer ele descia lá para conversar com os dois, andar pelo jardim como uma família. Quem impediu isso? O pecado. Quebrou esse elo familiar. E aí, traçou-se um plano que através da salvação alcançaria o propósito de Deus. Formar uma família de irmãos e irmãs parecidas com o primogênito. Se a gente falar João 3,16, porque Deus, filho o quê? Até então era um filho unigênito, um filho único, certo? Antes do sacrifício de Jesus, era um filho. Jesus morre, certo? Nos derrama graça. E de um filho, agora são vários filhos, ou seja, somos irmãos, co-herdeiros com Cristo. Então, o propósito de Deus tem que ficar claro para nós, é formar uma família cheia de irmãos parecidos com Cristo. Ficou claro isso? Amém? Esse é o propósito de Deus, formar uma família. Você quer que ligue o ar-condicionado? Vamos lá. Só para falar da repetição, para concluir aqui, tá? Se a gente ler aqui, ó, Lucas 8:51, vai falar aquele episódio da menina que está dormindo, né? Que na verdade está morta, né? Quando chegou à casa de Jairo, não deixou ninguém entrar com ele, exceto Pedro, guarde bem esse nome, Pedro, João, Tiago e o pai e a criança. Enquanto isso, todo o povo estava se lamentando, chorando por ela. Não chorem, disse Jesus, ela não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele e tal, mas ele a tomou pela mão e disse, menina, levante-se. E essa menina aconteceu o quê? Ressuscitou, certo? Aí, ó, vamos lá ver em Atos 9:40. Uma mulher tinha morrido, ele falou o que para elas aqui, ó, Pedro mandou que todos saíssem do quarto, depois ajoelhou-se e orou, voltando-se para a mulher morta, disse, Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e vendo Pedro, sentou-se. O que Pedro fez? Imitou quem? Jesus, da mesma forma, vocês viram? Imitação.
Então Jesus não vem ensinar conceito, ele não vem ensinar o que era o céu, ele não vem apenas ensinar o que era o reino, ele não vem ensinar o que era do pai dele, o que não era. Não é conceito, não são coisas acadêmicas, não são coisas para ficar se falando o tempo inteiro, vocês estão entendendo? Ele ensinou pela repetição. Quando você vai na nossa casa e vocês dão uma lição, para que serve aquela lição? Para você fazer algo. Para você sair daquele movimento de ficar parado olhando. A gente colocar a mão na massa e fazer. Aquela do peso morto, não vou falar, mas não tem como a gente não sentir aquilo. Você vai falar do peso, talvez se você falasse do peso sem nada, talvez a gente não ia sentir tanta coisa. Peso. Mas do jeito que a gente fica desconfortável, quem não fez o curso ainda? Só vocês dois? Já chegaram nessa lição do... Ah, tá bom, até a próxima. Não, mas não falei o que é. Vocês percebem como isso internaliza e quem fez não esquece? Quem fez isso? Vocês esqueceram disso? Não. Imitação. Jesus há 2000 anos estava ensinando como ser professor. Como ensinar as coisas. Imitação. Imitem o mestre. Tenham a mente de Cristo. Por que será que Paulo sabia isso? Porque o Espírito Santo revelou tudo que aquele médico disse. Entendem? Oi? Sim. Imitação. E não... Sim. O jeito de fazer, o jeito de falar. E todo mundo, né? Quando casa, o que vocês falam pra gente lá? Que um vai ficando... Você viu o que ele falou? Habitação, hábito, tem a ver. Né? É isso. Então você se parece com aquilo que você tem mais o quê? Né? Contato, ligação. Então se um líder ele não tem contato com Jesus, ele parece Jesus? Não. Ele vai conseguir formar uma família para Deus? Porque aí, vamos para outra parte aqui, né? Voltando aqui. O que é visão? O que é visão? É o que você já conseguiu entender disso. E aí o que eu consigo enxergar disso, eu mandei a imagem, né, no grupo de informações da igreja, daquela montanha, né? O menininho olhando para cima, certo? Então o que ele consegue ver, vai ter nuvem, vai ter algumas coisas, e ele não vai conseguir enxergar o cume da montanha, mas alguma coisa ele já consegue ver. Então, a minha visão hoje é o que eu consigo enxergar do propósito de Cristo. E o que queima no meu coração, Wellington, hoje, depois daquele episódio aqui, é despertar pessoas para o verdadeiro evangelho. Hoje eu acredito que o meu chamado agora, nesse momento, e pode mudar depois, eu não sei, é esse. Despertar pessoas para o verdadeiro evangelho. É isso. Então, a minha vinda aqui hoje, conversando com vocês, é despertar vocês para um evangelho que não distorcido. Infelizmente, como eu falo lá para trás, né? Algumas coisas a gente foi fazendo, tal. Eu estava falando de propósito, louvor. Então, era como se a minha lente estivesse suja. Você enxerga direito com a lente suja, Eduardo? Não, incomoda, e você não consegue enxergar letras direito de longe. Quando Jesus vem e clareia isso, e eu começo a ter essa visão, é como se ele, passou um produto aí, ficou top. E agora você já consegue enxergar parte daquilo que você tem que fazer. Isso tem que estar claro para todos nós, porque tem pessoas que vão aprender através dessa imitação. Certo? Tem pessoas lideradas de vocês que vão aprender. Não importa a faixa etária, todos eles vão aprender. Imitando você. Não é por ficar 2 horas aqui abrindo uma revista, abrindo a Bíblia e falando. Não é. Para quem veio na última reunião aqui da mentoria, como é que a gente encheu o copo lá? A gente colocou um monte de copinho lá fora, um monte. E eu peguei aquela bombinha de água, né? Para que ela tira assim. E aí a gente tentou encher um monte de copo, né? A gente conseguiu? De longe não. Você tem que ficar mirando. Então aquilo ali é como se fosse o culto. No culto, a palavra vem e algumas gotinhas vão caindo nesse copo. Como é que a gente encheu mais rápido os copos? De perto. De perto, um por um, enchendo todos, e um por vez, né? Não enchendo todos. Então, o culto, claro que ele é importantíssimo. É um mandamento, mas a palavra vai só gotejar. O que essas pessoas precisam? De um acompanhamento. É isso, né?
E o ministério de vocês, graças a Deus, abriu os meus olhos, e da Jéssica também, abriu os meus olhos de ter aquele cuidado semanal, de criar aquele elo. Como que são os casais no primeiro encontro e como é que fica no último? No primeiro ele chora porque você vai. No último ele chora porque vocês não vão voltar mais. Não é verdade? É assim, criou um hábito, um contato. Entende? E é por isso que liderar somente aqui na igreja, somente com as aulas da igreja, os professores, isso que eu ia falar para eles, não vai, são gotas caindo. Precisamos de um acompanhamento, de um discipulado, que nós já falamos em mentoria. Precisa de um contato maior. E você só aprende fazendo. Gente, tinha um slogan da Unixul, e você vai me brigar comigo, mas ele é realidade, né? O slogan da Unixul era a diferença entre aprender e aprender na prática. Já foi para uma aula em que o professor ficou passando um monte de slide? Já foi para uma aula que o professor pegou as coisas na mão para você montar? Qual que você aprendeu mais? Fazendo, é isso aí. Se eu colocar um tutorial para você assistir ali, como montar uma mesa, você vai dormir. Mas se eu pegar as peças da mesa e mandar você montar, você vai montar e não vai esquecer nunca mais. Sim. Mas percebe que hoje você ora e eu repito. E amanhã eu chamo, você vai me chamar para orar. E aí as pessoas vão repetir o que eu falo. Isso que precisa acontecer. Entende? Porque se ficar só nisso, com certeza, vão ficar as coisas sem propósito. Vou dar outro exemplo. Viviane, se eu falar para você ler o livro de Jonas, talvez você leia, talvez você não leia e fala que leu, talvez você leia o primeiro capítulo, enfim. Agora, se eu falar para você assim, a semana que vem você vai trazer uma mensagem sobre o capítulo de Jonas, o que você vai fazer? Não, mas, tá. Mas o que você vai fazer? Você vai estudar, você vai ler, porque haverá uma prática. É isso. Então, gente, tira da cabeça. Deus não é conceito. Deus não é só coisa, são coisas acadêmicas que você vai guardar conceito e saber o que é. É fazer. Isso que eu estou falando aqui é conceito, mas se você pegar isso aqui e explicar para os seus liderados, que é isso que está faltando, você vai aprender duas vezes, de ouvir e fazer. Você está cuidando de vidas. Então, aquilo que acontece na mentoria não pode ficar lá. Você precisa passar isso para frente. Olha, mulheres, tem esse livro aqui, ó. Nossa, eu comecei a ler e, ó, eu recomendo. Tó o meu, já li. Tó, lê. Depois a gente conversa o que você aprendeu. Ó, espiritualidade emocionalmente saudável, ó, mudou minha vida, ó. Lê esse livro. É assim que funciona. O problema é que eu estou pegando tudo de novo para mim, sabe? Aí eu já li 5 livros da mentoria, estou super top, entendi tudo. Se você não passou para frente, não adianta. Não adianta. Tem uma pirâmide, eu esqueci o nome agora do autor, que ele mostra o nível de aprendizagem. Jesus era top dos professores. Ele já sabia toda a pedagogia. E ela está falando, aquele que ouve retém 5%, o que ouve e escreve retém 10%, e assim ele vai colocando. O último estágio é reproduzir aquilo que aprendeu. Colocar a mão na massa. Aí a absorção é 70%, 80%, olha que diferença. Então a igreja está vindo só para ouvir, e não está fazendo nada. Desculpa, mas a expressão é essa. Não estamos fazendo. Oi. Isso é um exercício de, como é que se diz? A gente precisa, às vezes, anular atrás para começar de novo. Né? Não desprezar aquilo que foi aprendido, mas eu preciso a cada dia renovar, renovação do espírito. É uma atualização o tempo inteiro de um celular, né? Não te pede lá para atualizar, para corrigir erros. Nós somos assim também. É aquele processo de desconstruir para construir algo novo. É o tempo inteiro isso. Eu não posso me apegar naquelas coisas que eu já aprendi que nunca mais mudou aquilo. Certo? Bom,
Visão é parte do que eu enxergo disso. Certo? Gente, o que é chamado? Chamado. Chama para onde? Vamos lá. Vamos para Gênesis 3. Gênesis 3, tá? Lá está dizendo que Deus criou o homem, era muito bom, foi o que ele fez, não é? Ao entardecer, Deus descia lá, né, para ser aquela família com Adão e Eva e a criação, né? E todo dia ele ia. Aí um dia ele desceu e não viu Adão e Eva. O que ele fez? Chamou. Então o que é o chamado? É você voltar para a sua posição original. Qual que era a posição original de Adão? Família de Deus, como um... Muitas vezes ouvimos, os homens são sacerdotes da casa. Não está errado. Só que todos, o nosso chamado universal, porque eu preciso finalizar, vamos partir de um pressuposto. O sacerdócio é universal. Mateus 28, 18, 19 e 20. Né? Toda autoridade me foi dada, e essa eu dou a vocês. Portanto, fazei, batizando. Pronto, isso é universal, é meu, é seu que é tesoureiro, é sua que é pastora, é seu que vocês são diáconos, é seu, é de todos, todos. Aonde vocês devem começar com seus liderados esse ano? Voltar para o chamado de Deus, sacerdote. Qual é a função de um sacerdote? Ensinar, conduzir, quem mais vai falando? Pode falar. Cuidar, ensinar, o que mais? Isso que eu estou fazendo com você é sacerdócio? Antes de vir aqui, o que eu tive que fazer? Então, sacerdócio, liga céu e terra. Sacerdócio, você e Deus, céu e terra, através de quê? O que mais? E quando eu entendo que eu sou sacerdote, a minha oração tem sentido. Quando eu entendo que eu sou sacerdote, eu não preciso do sacerdote Walter para orar por mim e eu repetir. Quando eu entendo que eu sou sacerdote, eu não preciso terminar um culto para pedir mais oração para um sacerdote, porque eu sou um sacerdote. Eu sou. Deus derramou sobre mim a toda a autoridade. Ele fala lá, toda a autoridade me foi dada, portanto ide. Eu já te dei essa autoridade, vai. Vá, faça. Você é um sacerdote. Compreenderam isso? Em Êxodo vai falar, eu acho que eu anotei, tá um pouco de pressa, acho que eu anotei aqui, rapidinho. Deixa eu ver se eu acho aqui. Não anotei não. Anotei sim. Vitor, abre rapidão. Êxodo 19, 5. Bruno, abre rapidão. Apocalipse 5, 9. Vitor, Êxodo 19, 5. Bruno, Apocalipse 5, 9. Enquanto eles vão procurando, a gente vai concluindo aqui, tá? Então, 3 tipos de sacerdócio existem, certo? Que eu preciso ser os 3. Primeiro, sacerdócio, eu e Deus. Você vai para a casa de alguém sem orar antes? Sem se preparar? Sem orar antes, sem se preparar, sem ler a Bíblia? Você faz isso? Você faz isso? Não. Se fez, dá ruim, certo? Sacerdócio. O homem foi formado... Contem para mim, como que Adão foi formado? Como foi?
fez um bonequinho, bracinho, perninha, narizinho. Aí o que ele faz? Vamos lá, você sabe, Max. A Terra faz parte de que plano? Plano físico, terreno, a Terra. E o Espírito de Deus? Celestial. Então você, por que você é um sacerdote? Porque você já é uma junção de algo terreno com algo sobrenatural de Deus. Olha só, você já é essa pessoa, você já é algo completo. Então por isso você tem essa autoridade de ligar céu e terra. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali estarei. O que nós ligarmos na terra será ligado no céu. É isso, unidade. Pai nosso, oração modelo. Que às vezes a gente repete sem pensar mais, de tão decorado que está. Mas toda vez ele conjuga sempre aonde? No plural, coletivo. Exatamente, certo? É isso, nós, o nós o tempo inteiro, certo? Bom, lê para mim Êxodo. Continua. Tem mais? Tá, ele vai falar assim que chamou-os para ser sacerdote do povo de Israel, blá, 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 blá. Já chamou para ser sacerdote. Tá aí? Lê lá. Olha lá. Bom, se alguém perguntar, mas isso não era para o povo de Israel? Aí você abre Apocalipse, falei. Cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Deus chamou o povo de Israel para ser sacerdote. Jesus veio e comprou todas as nações. Todos nós somos sacerdotes. Então, a primeira coisa que você precisa fazer com seu liderado é ele entender que ele é um sacerdote. E que eu preciso ter esse sacerdócio vertical, eu e Deus. Eu preciso ter um sacerdócio horizontal, eu e os santos aqui da igreja ou de outras comunidades. Paulo fala assim, ó, quando vocês se encontrarem, façam o quê? Contem piada? Paulo fala o quê? Quando vocês se encontrarem, façam o quê? Ósculo santo com hinos, né, de louvor, adoração. Olha só. Então, quando nós estamos cantando, e isso mudou a minha vida, viu, Davi? Max, Vitor, Fabiana, Jéssica. Louvor, sacerdócio horizontal. Eu estou levando o quê? Esse povo se ligar a céu e terra também, juntos. Sacerdócio. Eu estou sendo um sacerdote na tua vida quando eu estou louvando aqui uma música. Quando alguém escuta uma letra e consegue se quebrantar e ali, sabe, se voltar para Cristo, eu estou sendo sacerdote para você. E acaba aí, não, é o principal agora, sacerdócio com o mundo, Vocês leram chamados para criar. Como é que era lá? Você fazia as coisas e trabalhava. Agora a gente entendeu que no nosso trabalho nós podemos ser sacerdotes. O que eu faço? Né? O Vitor faz o que hoje em dia mesmo? É de seguro? Não? O que é o seu? Telecomunicações. Telecomunicações são importantes para o planeta Terra hoje em dia? Ajudam vidas, médicos e outras coisas? Então ele está fazendo bem para o próximo? Com o trabalho dele? Então, ele está louvando e glorificando a Deus com esse trabalho. O que você faz, Davi? Segurança do olha só, segurança do trabalho, está falando segurança do trabalho. Como é importante. Desempenhe o seu papel como se fosse para Deus, glorificando o nome dele. Está entendendo isso? Quando você começar a fazer isso, vira a chave, as pessoas vão começar a imitar você. Porque você não está mais reclamando, não está mais fofocando, não está mais falando mal do chefe. Não está mais murmurando do chefe, dizendo que vai pedir a conta, vai processar a empresa. Não vai mais infeliz, não toca a musiquinha do Fantástico, já fica desesperado para trabalhar no outro dia. É difícil, gente, é muito difícil. Eu estou passando por um processo muito difícil, viu? Muito difícil. Ela sabe o quanto está difícil. Tem hora que estoura a bomba, a gente fica muito estressado, né? Mas é difícil. Mas, enfim, ontem foi um amigo meu que trabalhou comigo esses 3 anos e essa coisa, assim, ele pôde
entender um pouco mais de Cristo. Ele não tinha crença nenhuma. E hoje em dia, né, o Max viu lá, né? Até chorou de falar, olha, meu, quinta-feira eu assisti lá, tal, não sei o quê, sinto sua falta porque a gente tinha essa troca quando precisava. Então era muito legal. Então ele entendeu que eu pude ser um pouco de Cristo na vida dele. Entenderam? Bom, perfeito seremos? Claro que não. Você vai estourar uma hora ou outra, vai discutir com a mulher, vai dar bronca no filho, vai dar bronca no papagaio, no periquito, no cachorro. Mas Deus chamou os imperfeitos, certo? Bom, vocação. O que é vocação? Você e Deus, você e os santos, você e o mundo. Vocação, precisa acelerar. O que é vocação? Vocação. Alguém chuta? Aquilo que você faz melhor. Vocação. Né? Vem do latim vocare, de chamar mesmo, né? Então, olha só, presta atenção. Deus aqui seria o quê? A minha mala de viagens. Ou seja, o que nós levamos numa maleta? Você vai construir um móvel lá, Júnior. O que você leva na sua mala? Ferramentas, certo? Para poder desempenhar o seu trabalho. Deus dotou você de ferramentas. E é por isso que Paulo vai dizer que nós somos um corpo. O Eduardo vai ter habilidades que eu não tenho. Eu vou ter coisas que ele não tem. Então, eu vou completar o Eduardo e ele a mim. Eu sou péssimo com número. Ele é bom com número. Eu sou bom cantando. Ele é mais ou menos cantando. E aí, batendo pau. Vocês percebem? Olha só como Cristo é perfeito. Então, ele vai dotar. Aí eu vou contar a história rapidão, né? Dos filhos. Vão viajar e fazer intercâmbio. Um vai para Alasca e o outro vai para o Havaí. Alasca é frio ou é quente? Frio. E o Havaí? Muito quente. Aí no aeroporto eles trocam as malas. Vai dar bom? O que tem na mala de quem vai para o Havaí? O que tem na mala de quem vai para o Alasca? Adianta um querer a mala do outro? Não. Então isso tem que ficar claro, gente. Nossa, o meu ministério é de evangelismo, mas a gente pensou, sei lá, em cantar. Não é que não pode. Mas se o que você faz melhor é missão, é ir para fora, faça uma ação nesse sentido, melhor, mais especial, entendeu? Se você foi chamado para dar aula, dê a melhor aula que você pode dar. Lembrando que as pessoas precisam aprender por imitação fazendo. Entende? É isso, ó, faça o seu melhor nas condições que tem. É isso aí, o Roberto sempre fala. Ministério de transmissão. Ah, então, ó, vamos cantar uma música. Gente, vamos pregar. Vocês estão entendendo? Cada um tem a sua função e faça o melhor que você tem naquilo que Deus deu a ferramenta para você. Jéssica, faz umas artes lindas lá no Canva, tal, para o pessoal compartilhar. Você sabe fazer arte? Você sabe fazer? Não. Mas você tem coisas que a Jéssica não tem. E a gente vai, o quê? Se juntando. Então, aqui são ferramentas. E qual que é a sua função? Qual que é a sua função, Fabiana, com os seus liderados, seus alunos liderados, seja quem for? Lembrando que essa é uma aula para professores, mas eu estou, né, generalizando. Qual que é a sua função como professora das crianças? Mas a aula tem que ter o que nessa aula? Então, você vai usar as suas ferramentas para que os seus alunos entendam quais são as... Então, o que a gente tem que fazer, gente? Eu sei a minha ferramenta. Eu preciso despertar na Simone e ela precisa entender quais são as ferramentas dela. Tá entendendo? O Walter e a Célia vai despertar nos outros quais são as ferramentas deles. Essa é a minha função. Eu estou lá para que ele entenda... Oi. Quando a gente está dando aula, eu costumo falar que Deus já colocou no coração. Já colocou só
Não adianta. Davi, Max, Alex, adianta você ficar na sua casa todo dia treinando bateria com músicas e nunca tocar em banda? No dia que você for tocar com a banda, o que vai acontecer? Vai desafinar, vai se perder no tempo. Tá vendo? Só é sempre uma prática. Sempre precisamos praticar aquilo que aprendemos. Como eu falei, o nível de retenção é muito maior, certo? Então, qual que é a minha função? Fazer você, Fabiana, como seu líder, entender quais são as suas ferramentas. Entender qual que é o propósito, entender qual que é a visão, entender qual que é o chamado. O nosso chamado é ter uma porção do propósito de Cristo. Então, eu, como ministro de louvor, preciso despertar nas pessoas esse desejo, essa adoração, entende? Para que ele possa o quê? Entender o propósito de Cristo. Então, eu vou levar pessoas com as minhas ferramentas ao propósito. A Susan, dando aula, vai levar pessoas ao propósito. E assim por diante. Entenderam? Conseguiram entender? É isso, tá? Bom, e aí eu já adiantei, né? A missão é essa. A missão é ter uma parte no propósito de Deus. Então, eu vou usar as minhas habilidades para fazer isso aqui, ó. Pensando na família de Cristo. Formar uma família de irmãos parecidos com Jesus. É isso. Vou usar as minhas ferramentas na minha missão. Certo? É isso. Muita gente está à toa ainda, não queria usar essa expressão, mas porque não entenderam qual é a sua missão, ou estão em missão errada. Você vê pessoas que às vezes participam de um ministério, porque às vezes é convidado, tal, ele acha chato dizer não, e ele está ali participando, mas você vê que ele não consegue desempenhar, ele não consegue se esmerar, ele não consegue fazer direito. Talvez não é porque ele é relaxado, mas talvez ele esteja mal alocado. Ele não... Oi? Então, ele acabou indo, né? Achou chato de dizer não, foi chamado ali, foi convidado, mas talvez ele não desempenhe a melhor forma que ele poderia porque ele está mal alocado. Eu estou desempenhando um papel que eu não fui chamado para fazer. Eu não tenho essa ferramenta. Você está me mandando para o Alasca com a mala do Havaí. E eu vou ter que usar uma bermuda lá no gelo do Alasca. Olha só, você vai ser feliz lá assim? Deus, ele é carrasco. Então, ele não vai dar um chamado para você com ferramentas diferentes daquilo que ele te chamou. Então, você precisa, se você está infeliz, olha bem para mim. Se você se sente pressionado, infeliz, se você se sente peso em fazer isso que você está fazendo hoje, talvez não seja essa a sua missão. Você precisa descobrir qual é a sua missão. Você precisa descobrir qual é a sua ferramenta, tá? E é esse o nosso objetivo para com os nossos liderados. Fazer com que eles entendam quais são as suas ferramentas e como ele vai usar isso nessa missão. Quando eu não entendo isso, gente, infelizmente eu vou empurrando com a barriga. Vai chegar agora, é o Espírito Santo, né? Bom, minha missão, uma parte do propósito de Deus, certo? Usando a minha vocação, minhas ferramentas, entendendo que eu preciso, né? O meu primeiro chamado é ser sacerdote e o segundo é ser, né, ministro de louvor, enfim. Estão entendendo, né? Bom, e por fim, gente, processo, é só lembrar de José. Certo? Se Deus tivesse falado para José, olha, você vai ser vendido, você vai ser dado como morto, você vai ser dado como tentou lá ficar com a mulher do Potifar. Você acha que José ele teria aceitado a missão? Não, claro que não. Mas coisas foram acontecendo na vida dele e ele foi aprendendo com cada uma delas. Gente, te digo com toda certeza, José devia ser um mala. Cria um adolescente sendo o preferido de todos. Cria um adolescente com privilégios. Ele vai se sentir melhor que os outros porque ele não tem maturidade para entender certas coisas. Com certeza ele devia ser muito chato. Eu não estou aqui justificando o que os irmãos fizeram, né? Mas ele não devia ser, sabe, agradável, uma pessoa agradável, né?
Os irmãos querer vender ele, certo? Então, ele passou por todos esses processos e o machado dele foi sendo afiado. Para quem joga, né? Os checkpoints, você tem que passar numa fase lá, você tem que passar por certos lugares para você conseguir concluir aquela missão. Então, os processos, os problemas que vão acontecendo são chances de você afiar o machado. Entende? Então, tem um livro, eu só li o prefácio, porque eu estou com uma lista de livros para ler lá ainda, né? Chama Problemas Oba. Porque através do problema, vem a solução e eu aprendo com o problema. Certo? Se esse microfone está aqui na minha mão, alguém falou um dia, nossa, alguém está falando. Seja ouvido. Nossa, aquele carvão tá difícil você escrever, aquela pedra para talhar uma pedra. Vamos inventar uma caneta? Ih, agora a parede fica suja, como é que a gente vai escrever mais? Vamos inventar um papel? Mas e o papel agora? Vai ficar flutuando? Não, vamos inventar um flip chart? Tudo que você vê um dia foi problema. Qual que é a sua missão na Terra? Tá entendendo? Você foi chamado o quê? Resolver um problema. Resolver um problema. Está aqui para ser solução de problema. Certo? Não reclamar do problema. Entende? Exatamente. Descomplicar a vida do outro, exatamente. Gente, eu não posso mais me alongar, tá? Nós teremos uma aula de mentoria essa segunda já, né? De novo? Na outra, 21. 21 mentoria. Então, eu vou continuar com isso. Quinta-feira continuaremos falando sobre propósito, tá? Então, você que é líder, você precisa estar lá. É o momento de você afiar o seu machado. Eu não vejo vocês lá na quinta-feira, eu não vejo vocês, não estou cobrando, mas para ser assistido, não, é porque é uma chance de você afiar o machado. Você precisa estar lá. Se não consegue no ao vivo, vá depois e veja. Você precisa afiar o seu machado. E você precisa fazer com que os seus liderados entendam o seu propósito. Então, o que eu vou fazer? Exatamente. Aprende por imitação. Eu falo assim, assista o culto de quinta-feira, aí você não vai me ver lá? Fala pro Max, assiste lá, e ele não vai me ver lá. E aí? Aprenda por imitação, né? Ensine por imitação. É isso, tá? Então, eu preciso concluir, já deu tempo, certo? Poderia falar várias coisas ainda sobre a respeito, mas é isso, que essa semente fique no seu coração, líder, que você entenda qual é o propósito de Deus. Vamos lá, qual que é o propósito de Deus? Com o quê? Com os filhos, com os irmãos parecendo com o primogênito, Cristo Jesus, certo? Qual que é a visão? O que é visão? É o que eu consigo enxergar do propósito. O que é chamado? E qual que é a posição original? Sacerdócio. Né? Todos somos sacerdotes. Sacerdócio o quê? Com os santos, com o mundo e com Deus. Tem que ter, senão não adianta. Vocação é o quê? São as... Tem gente que tem oratório, tem gente que é bom no cálculo, tem gente que é bom construindo, tem gente que é bom desenhando, e assim por diante. Certo? Dons e talentos, certo? O que é a missão? É usar as ferramentas para alcançar o propósito, certo? E o processo? São problemas nessa jornada em que eu vou afiar o... E olha, nesse afiar o machado, você vai desenvolver até outros dons. Então, as caixas de ferramentas vão aumentando. Se você pega um trabalho lá, Júnior, que você não tinha feito ainda, talvez você precise de uma ferramenta nova, né? É isso. E aí você vai usar a ferramenta e vai dar para alguém? Vai ficar lá. Uma próxima vez você tem de novo, certo? É isso, gente. Precisa concluir. Então, que em nome de Jesus, essa semente seja... que ela floresça, né? Frutifique no seu coração. Amém? Exatamente. Que tinha 1, enterrou. 2, multiplicou. 5, tinha 5, multiplicou para 10. 2 para 4. E o que tinha medo, que ficou lá achando que não sabia fazer, enterrou e deu ruim para ele, né? Então, beleza, vamos orar.
Senhor Jesus, te agradecemos por este momento aqui de estarmos juntos. Espírito Santo de Deus, só possa nos conduzir ao seu propósito. Espírito Santo de Deus, só possa nos dar entendimento dos dons, das ferramentas que o Senhor